Eu continuo aqui na Bet Educar, Feira de Educação e Tecnologia que acontece em São Paulo, vai até amanhã, sexta-feira. Volto para mais uma conversa, mais uma entrevista. Nosso papo agora vai ser com o CEO da Future Education, Thiago Schaer, curador da Bet Startups. Obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar sobre esse tema. Bom, Thiago, eu tenho destacado bastante aqui ao longo da programação na Band News FM a presença da tecnologia. Eu estive na Bet Educar há 2 anos e esse ano está muito impressionante ver como as startups estão com força, como a tecnologia está sendo uma questão nas discussões e tudo mais. O que você acha que tem de mais relevante nas discussões que estão sendo trazidas para cá envolvendo as startups? Acho que o principal ponto é a transformação digital das escolas, sistemas de ensino e grupos educacionais. As edtechs são uma grande alavanca para a transformação digital desses stakeholders. Então a edtech ela tem essa capacidade de ajudar nessa transformação, tanto do ponto de vista de dentro para fora, ou seja, dos grupos absorverem essas tecnologias, esses negócios para a transformação digital do seu modelo de negócio e essas edtechs transformando também o setor educacional. Então a gente tem os dois contrapontos aí, né? As edtechs ajudando grupos educacionais a se transformarem e as edtechs também ajudando a transformar o sistema educacional. Bom, esse é o lema, né, da Bet Educar, transformando a educação. Qual é a velocidade que você acha hoje que a educação se transforma? A gente tem visto como tudo tem se transformado muito rapidamente. Você acha que isso vale também para o setor? Vale para o setor em algumas áreas, para alguns produtos e segmentos específicos. Alguns são um pouco mais lentos, levam um pouco mais de tempo, outros são mais rápidos. Mas eu acho que, de fato, a tecnologia e a inovação traz a gente sai um pouquinho dessa, que a gente chama, entre aspas, de zona de conforto, para ir para um lugar muito mais rápido, mais ágil, em que a cultura é muito diferente daquela estabelecida por corporações, grupos e até mesmo por uma escola. E como os estudantes lidam com isso? A gente tem uma geração que já está mais inserida nessa velocidade também, né? Como é que eles se adaptam e como é que a gente tem aí pela frente um desafio? Eu acho que quando os estudantes entram na escola, eles não vão sair com a mesma escola da qual eles entraram, justamente por essa velocidade da qual a gente está falando. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz os estudantes estarem preparados para isso? Eu acho que o principal é a linguagem. A gente precisa se comunicar adequadamente com esse público que com certeza vai mudar. O público de hoje não vai ser o mesmo público daqui a 10, 20 anos. E a velocidade com que a tecnologia tem que se adaptar com a sua linguagem, com o seu formato, tem que ser muito mais rápida. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios, de novo, que a cultura das startups pode trazer para esse mundo educacional. O que a gente via há 30 anos atrás já é muito diferente, né? A cultura do jovem, o que ele busca, os interesses, já é muito diferente. E é importante a gente entender que não existe um público-alvo. Então, talvez um jovem de 15 anos ele tenha um comportamento de um adulto de 25, por exemplo. Ou um adulto de 35 tem um comportamento de um jovem de 20 e poucos anos e assim por diante. Hoje em dia é importante entender que existem audiências e que o comportamento muda muito mais rápido do que mudava há tempos atrás. Isso coloca um desafio tanto para as edtechs como para as escolas. E como as pessoas entram nessa história? Acho que quando a gente fala de tecnologia, muita gente pensa num afastamento das pessoas, mas a tecnologia ela pode, pelo contrário, promover encontros e trocas. Como é que as pessoas entram nessa conversa tecnológica? Perfeito. Acho que quando a gente fala de distanciamento, a gente tem que entender que a tecnologia ela aproxima na medida em que eu consigo, não tenho mais barreiras para me comunicar com as pessoas. Por outro lado, eu tenho que entender o aprofundamento dessa comunicação. Se de fato as tecnologias proporcionam uma relação mais forte entre as pessoas. Eu acho que o papel da tecnologia educacional é conseguir fazer com que esses laços se fortaleçam através da aprendizagem. Então a gente precisa desenvolver soluções que aproximem, conectem as pessoas e façam com que elas cocriem e construam de fato uma transformação juntas. E a tendência é que a gente tenha cada vez mais startups, cada vez mais inovação, já que inclusive isso está sendo levado para dentro da sala de aula. A gente tem uma base nacional comum curricular que propõe inclusive a aplicação na prática da tecnologia, da inovação. Então a tendência é que cada vez mais a gente veja essa construção. Sem dúvida que é. A gente já percebe um crescimento, né, nos últimos 2 anos no número de edtechs. A gente espera que esse crescimento continue acontecendo nos próximos 3 a 5 anos. Haverá, obviamente, um momento em que isso vai estagnar de alguma maneira. A gente vai ter startups que já estão bem desenvolvidas no mercado, ganhando um pouco mais de mercado, outras entrando, mas com bastante dificuldade. Vai haver, obviamente, esses ciclos, né, de crescimento e de um pouco de linearidade no mercado de educação, mas ainda a gente espera, a nossa expectativa é que entre 3 e 5 anos esse crescimento continue bem acentuado.
E quando a gente fala dessas edtechs, para usar a palavra que você usa, a gente está falando de um segmento específico em que elas atuam ou há uma variedade de atuações? Há uma variedade de atuações. EdTech é uma startup de educação. Né? Então, na verdade, ela é uma empresa de educação de base tecnológica. É que eu quis parecer familiarizada agora. Mas, essencialmente, a gente gosta de chamar as edtechs de empresas de educação, porque o contraponto seria chamar essas empresas de empresas de tecnologia, o que de fato elas não são. Elas usam a tecnologia como base para o seu modelo de negócio, para que elas consigam ganhar escala e atingir o maior número de pessoas com suas soluções e resolver o maior número de problemas. Então, a gente tem hoje esse desafio com as edtechs. E a atuação em vários ramos, elas atuam em vários segmentos. Exato, desde a educação infantil até a educação corporativa, até cursos livres. Então a gente tem toda a edtechs atuando em todos os segmentos e todo o ciclo de aprendizagem das pessoas. E você falou aqui de um crescimento e de uma prospecção para os próximos anos. A gente consegue imaginar as transformações dos próximos anos? Circulando aqui pela Bet Educar, encontrei sala de aula de 2030, encontrei tecnologias que já estão à disposição, mas que devem fazer parte da rotina da escola e da sala de aula daqui 1, 2 décadas. A gente consegue imaginar como é que vai ser? Acho que imaginar é sempre bom. Imaginar a gente consegue, né? Esse exercício é até positivo para a gente conseguir construir cenários futuros. Para a gente ter um plano, né? Exatamente. Mas, assim, de fato, ter uma assertividade é muito difícil, porque a gente não consegue prever o que vem. A gente pode, de novo, ter algum norte, ter algumas ideias, alguns drivers ali para frente, alguns direcionamentos, mas, de fato, dizer que, de fato, a tecnologia que vai estar dentro de sala de aula em 2030 vai ser a tecnologia XYZ, não dá. É a mesma aposta que a gente teve nos e-books. A gente apostou muito nos e-books há 10 anos atrás, imaginando que eles substituiriam os livros com uma velocidade muito grande, e a gente viu que demorou um pouco mais do que 10 anos para isso acontecer. Então hoje a gente vê, de fato, uma queda na indústria editorial, nos livros físicos, especialmente não didáticos, mas ainda não foi com aquela velocidade que a gente imaginou lá atrás. Então a gente não sabe o que esperar dos movimentos de mercado, mudanças culturais que tem ainda pela frente. A gente conversou aqui na Band News FM com o CEO da Future Education, Thiago Scherer, curador da Bet Startups. Obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço. Obrigado.